Próximo subsistema aí de RH, que eu trouxe para a gente bater um papo rapidão, é administração de cargos e salários. O que faz isso? Esse departamento, a gente tinha um livro antigamente, hoje a gente tem todos os programas ERPs, né? Esses programas integrados de computadores. Mas a gente tinha uns livrões assim antigamente que a gente tinha todos os cargos da empresa. Lá a gente tinha o salário, o que esse cargo faz, o que precisa para exercer esse cargo, quais são os requisitos que o colaborador precisa ter de físico, mental, de formação acadêmica, tudo que ele precisa para exercer aquele cargo, e os salários. Então, a gente tem nesse departamento de cargos e salários todas essas informações do cargo, do salário, e isso as empresas vão monitorando de acordo com o mercado. Então, é um departamento interessantíssimo também, porque ele avalia o quanto o mercado está pagando de salário. As empresas têm esses dados para, muitas vezes, dar uma promoção ou um reajuste de salário, alguma coisa do gênero. É isso que faz, normalmente, esse departamento, esse subsistema de RH que chama Administração de Cargos e Salários. Dica básica que eu dou aqui para o ouvinte. Para os ouvintes que têm uma experiência inicial ali de trabalho, que vai começar, por exemplo, recebendo um salário mínimo, e aí vale uma dica aqui. A gente tem no Brasil alguns princípios de salário. Então a gente tem o piso nacional, que a gente fala que é o salário mínimo, mas a gente tem também o piso regional. Então cada estado brasileiro tem um piso regional que a gente fala. Então, por acaso, se um dia você for trabalhar ou conhece alguém que trabalha com salários bem baixos, tipo um salário mínimo, fique esperto, porque normalmente o RH vacila nesse ponto, tá? É uma dica importante até para quem um dia que receba algum salário. Às vezes o RH come bola e não respeita o piso regional ali, ok? Então a gente tem esse princípio do salário mínimo e tem o piso regional. O piso regional é sempre maior do que o salário mínimo. E muitas vezes, vou dar um exemplo prático aqui, em São Paulo a gente tem um piso de regional de 1.284 agora em 2022. O salário mínimo está 1.212. Então se a pessoa for contratada e o RH registrar só com o salário mínimo, está incorreto, porque ela, por trabalhar em São Paulo, ela deveria receber no mínimo o piso regional e não o salário mínimo. Bacana? Muito bom, maravilha. Isso eu não conhecia, não. Pois é. A gente tem o piso regional, e depois eu vou falar mais para frente, mas a gente também tem o piso da categoria sindical, que daí pode ampliar ainda mais esse valor aí do piso salarial que a gente está conversando. Mas essa é uma dica importante aqui para quem está, principalmente início de carreira, que vai começar ali com um salário, etc. Maravilha. Bacana? Bacana, 100%. Beleza. Próximo subsistema aqui, administração de benefício. O que é esse subsistema de RH? É o subsistema ali que vai administrar o Vale Refeição, que a gente conhece bastante, o Vale Alimentação, assistência médica, empresas que têm PLR. Tudo isso acontece nesses subsistemas de administração de benefício. É claro que a gente está conversando aqui, Joel, existem empresas pequenas, por exemplo, que eles têm um departamento de RH que acaba fazendo tudo isso daqui que a gente está conversando, tá? Sim, imagino. A gente está separando aqui porque é o que o ouvinte pode ver nos livros, por exemplo, pode encontrar empresas mais organizadas que tenham essas separações aqui. Mas é bastante comum ali os departamentos serem mais integrados, ou o próprio departamento pessoal, que a gente vai falar mais para frente, acabar fazendo essa parte de benefícios. Ok? Ficou claro esse ponto do que faz esse administração de benefícios? Sim, tranquilo. Na verdade, quando ele vai administrar benefícios, a pessoa que trabalha no RH, ela tem de alguma forma, não sei dizer se é poder de decisão ou apenas de indicação para falar sobre valores, por exemplo, olha, eu acho que isso aqui devia ser maior, Exato. ou assim, tem, Eu vocês trouxe, têm essa voz dentro do RH para a fazer gente isso? tem. Eu trouxe duas dicas aqui práticas para o ouvinte e cai justamente nessa sua pergunta. Excelente pergunta. Bom,
Sobre isso, valor do VR e valor do VA. O que determina o valor do VA e o valor do VR? São os sindicatos da categoria. Então, esse valor, ele pode estar abaixo ou acima, e normalmente está abaixo do mercado que a gente fala. O que as empresas seguem? As empresas fazem o seguinte, elas vão lá no sindicato, pegam uma norma que chama norma coletiva, e aí a gente só tem 3 tipos de norma coletiva no Brasil. A gente tem a convenção coletiva, o acordo coletivo ou a sentença normativa. Então, numa dessas 3 normas, só tem essas 3 no Brasil, vai estar lá o valor do VR e do VA, se a empresa for obrigada a pagar o VR e VA. Se a empresa for obrigada, em alguma dessas 3 normas vai estar lá o valor. O que o ouvinte precisa saber para não ser enrolado, digamos assim? Ele precisa pegar essa norma, ter acesso a essa norma, para ver se o que a empresa está pagando está dentro da norma. Normalmente as empresas até seguem isso, mas aí a gente tem um outro detalhe sobre isso, sobre o assunto, que é o seguinte: a empresa ela pode pagar mais do que está ali na norma. A norma é o mínimo. Então, por exemplo, se na norma sindical tiver ali que a empresa precisa pagar R$ 20 de VR, a empresa pode pagar 24 se ela quiser. Aí é onde entra o trabalho do RH. Porque o RH, ele precisa cumprir a norma, mas ele também precisa adequar a norma. Por exemplo, se a mesma empresa, ela tem 2 filiais. A primeira filial, Joel, fica, por exemplo, no centro de Osasco. E a segunda filial fica na Avenida Paulista. A norma sindical diz que precisa dar um VR de R$ 20. Os R$ 20 dos trabalhadores que ficam aqui no centro de Osasco, eles até conseguem comprar ali um PF, Uhum, talvez alguma comidinha mais simples, mas eles verdade. conseguem se alimentar com R$ 20. Agora, esses trabalhadores que estão na Paulista, para eles se alimentarem Não com vai, R$ 20, cara. Não dá. cara, vai, vai ser muito difícil. É Então verdade. aí o RH aqui precisa fazer uma pesquisa de mercado ali para ver na região que ele está se o VR e o VA está de acordo. E é nisso que o colaborador tem que bater na tecla. Olha, ok, tá na norma R$ 20, mas na região X não dá para comer com R$ 20. Então o RH precisa fazer uma pesquisa lá para ver qual que é o VR de acordo regional ali do que precisa. Ah, maravilha. Maravilha. E aí, Ok? me diz uma coisa. Ficou claro? É um ponto bem técnico, mas Sim, sim, é bem técnico, mas é bem interessante. Se você falou aí sobre as normas, né? Aí eu pensei aqui no acordo coletivo. Quando uhum, o acordo ok. coletivo estabelece alguma coisa, né? Seja de salário, ou seja de jornada de trabalho, qualquer Uhum, coisa. Quando tem esse acordo coletivo, ele tem força de lei, então. A empresa não tem opção de fazer ou não. A partir do exato. momento que tem aquele acordo, ela é obrigada a seguir. É obrigado a seguir. Ou ela é obrigada a seguir sempre para mais. Se ela falar assim, Tá, não, eu não quero seguir o que está no acordo, ela pode sair do que está aquilo ali para mais, nunca para menos. entendi, entendi. Então eu dei o exemplo do VR. Mas, por exemplo, qualquer coisa que beneficie a mais, ela pode. Ela não Entendi. precisa seguir estritamente o que está no acordo. O que ela não pode é menos. Se você fizer alguma coisa menos que prejudique o trabalhador, ela não pode. Ah, mas aí eu tenho uma situação específica na empresa. Então aí você vai lá e faz um outro tipo, uma outra norma, um acordo Uhum, coletivo específico para aquela situação. Mas se ela não fizer, ela tem que seguir a convenção coletiva, que é mais genérica. entendi. Claro? E aí, só para não fugir muito, mas que aí é uma dúvida minha. Claro? Essa é se o acordo coletivo é entre a empresa e o sindicato? Isso. Esse é o princípio do acordo coletivo. O acordo coletivo é a empresa, exatamente aquela empresa, com o sindicato. A Tá. convenção coletiva seria todas as empresas da categoria com o sindicato. Entendi. Por isso que normalmente a convenção coletiva ela é mais genérica, entende? E o acordo Entendi. coletivo ele é mais específico, Entendi. ok? Perfeito, maravilha. Para o ouvinte, isso é um assunto. Todos esses assuntos que a gente está tratando aqui, na verdade, Joel, são assuntos de livros. Então a gente consegue falar 200 horas aqui sobre um assunto Imagino, específico. imagino. O que eu oriento para o ouvinte é: quero saber mais sobre isso. Pesquise sobre enquadramento sindical. Porque é nesse termo, nesse ponto, onde que as empresas normalmente enrolam os colaboradores. Por quê? Cada sindicato vai ter uma norma coletiva específica, um valor de VR específico e IVR específico.
As empresas que são mais malandronas, elas migram de sindicato de acordo com o interesse delas. Então, pesquisar o que é enquadramento sindical é importante ter uma noção disso para conversar sobre norma sindical. Bacana? Maravilha, 100%.